Mafra tem registado nas últimas décadas um aumento considerável do número de visitantes e turistas e também foi esse aumento que nos levou e nos guindou a esta certificação para garantir que o legado para as gerações vindouras seja um legado de sustentabilidade sem dilapidação daquilo que é o nosso bem maior, que é o património natural que herdamos dos nossos antepassados. A mobilidade clássica, em termos de locomoção na Tapada, era através de veículos a diesel. E nós, de alguma forma, seguimos as tendências que, neste momento, cada vez mais estão a ser prosseguidas, como consideradas como boas práticas em termos de mobilidade, e apostamos na mobilidade elétrica. Eu penso que o grande impacto foi, sobretudo, quando há um enorme crescimento do número de surfistas a nível mundial. As pessoas também, a quererem vir, ouvem falar numa reserva mundial de surf, ouvem falar que há uma extensão de costa de grande qualidade, as pessoas querem virem experimentar. Sendo Mafra um destino turístico especial, e porquê que digo que é especial? Porque é um território, um concelho com duas marcas turísticas. Temos a marca Mafra, que corporiza o património, que aliás património que está hoje junto de nós, Palácio Nacional, Convento, Basílica, Tapada, Jardim do Cerco, e depois na orla costeira temos a Ericeira. Ericeira como destino também turístico de sol e praia, de surf, de desportos de deslize, de gastronomia, de mar. Em suma, duas marcas, dois selos. Para cobrir, se quisermos, de uma forma transversal estas duas marcas e dois selos, desenvolvemos um terceiro selo. É o selo da certificação Biosphere de destino turístico sustentável, que, de alguma forma, se enquadra em três grandes capítulos. O capítulo da área social, porque queremos que as pessoas, que são o nosso bem mais precioso, quer aqueles que aqui vivem, quer aqueles que nos visitam, quer aqueles que aqui trabalham, sintam sempre e todos os dias uma ligação perfeita e umbilical aos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Depois também na área económica. Quem atua neste território tem que estar sintonizado com estes 17 Objetivos. E na área ambiental, portanto, este equilíbrio entre o social, o económico e o ambiental é o objetivo maior desta sustentabilidade que fomos adquirir através da Biosphere. A Câmara liderou o processo, mas é um processo de envolvimento de toda a comunidade, principalmente todos os agentes turísticos do concelho. Houve vários focus group, onde foi feito o levantamento daquilo que eram as expectativas essas que foram sempre ligadas e relacionadas com os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E no final deste processo, aquilo a que chegamos foi de facto uma carta-compromisso. E essa carta-compromisso é uma carta que tem responsabilidades para ambos os lados, quer para o lado de quem recebe, os agentes e os atores, quer para o lado de quem nos visita, os turistas. Quem vem para este território tem que respeitar, tem que honrar as tradições, a memória, o ambiente, enfim, tudo aquilo que o envolve para que se sinta e que se deixe tomar, absorver por um espírito que se vive neste cantinho à beira-mar plantado que se chama Concelho de Mafra. Tapada é um espaço florestal, de alguma forma único, em primeiro lugar pela sua situação geográfica. Localiza-se na área metropolitana de Lisboa, numa zona com um clima muito específico, muito característico, em Mafra. Em segundo lugar, é um espaço que tem uma característica muito especial e única, que deriva da sua construção e da sua definição. Foi um espaço que foi morado e por isso mesmo é que é uma tapada.
Todas as características ambientais foram preservadas de alguma forma num espaço confinado desde a sua criação há mais de 2 séculos. Isso fez com que ela se transformasse num espaço menos, digamos que intervencionado pela componente humana e que os diversos componentes ambientais se adaptassem uns aos outros e se transformassem neste espaço florestal, multifacetado, com diversas funções e, sobretudo, num espaço de conservação e que nós temos conseguido preservar este espaço ao ponto de vista das suas características ambientais, da fauna e da flora. A questão da sustentabilidade, até que, do seu ponto de vista de conceito, não é algo que seja, quase que podemos dizer, importado do exterior para o interior da Tapada. Quem conhece a Tapada, quem vive a Tapada, quem estuda a Tapada, compreende que o conceito da sustentabilidade é um conceito intrínseco. A mobilidade elétrica é uma novidade nos nossos últimos 2 anos. A mobilidade clássica, em termos de locomoção na Tapada, era através de veículos a diesel. E nós, de alguma forma, seguimos as tendências consideradas como boas práticas em termos de mobilidade e apostamos na mobilidade elétrica. Tem várias vantagens. Por um lado, é mais sustentável. Basicamente, baseia-se na utilização de uma forma de energia mais limpa, baixa a nossa pegada de carbono. Em segundo lugar, torna-se também mais facilmente usufruível pelos visitantes. Porquê? É mais silenciosa, é mais amigável e agradável de usufruir na Tapada. Basicamente isto faz com que, tanto do seu ponto de vista da qualidade da visitação, como da ambientalidade da nossa atividade, pensamos nós no caminho correto. Além, obviamente, de processos internos, do seu ponto de vista daquilo que é a atividade da empresa, nós estamos também a conduzir a gestão da nossa área florestal no sentido de aumentar e maximizar aquilo que é a capacidade de captação de carbono. Ou seja, a gestão florestal num espaço com estas características visa também fazer com que a capacidade de recolha e captação do carbono seja maximizada. Através do quê? Da otimização e da programação correta das operações de mobilização, quando é necessário de fazer, controle de combustíveis florestais, plantação de novas áreas florestais, ou seja, basicamente é mais, e não deixa de ser um muito importante input naquilo que são as decisões que tomamos no dia-a-dia para a gestão deste espaço. Esta reserva foi a segunda reserva a ser galardoada a nível mundial pela Save the Waves Coalition, uma organização americana. Distingue-se sobretudo pela qualidade das ondas. É logo o primeiro grande impacto, que é num curto espaço de costa, de 4 km de costa, temos 7 ondas de excelência a nível mundial. Isto é caso praticamente único a nível mundial, não só europeu. É a primeira reserva a nível da Europa também. E são ondas brutais, ondas muito boas, sem sombra de dúvida. O grande impacto foi sobretudo quando há um enorme crescimento do número de surfistas a nível mundial. As pessoas também ouvem falar numa reserva mundial de surf, ouvem falar que há uma extensão de costa de grande qualidade, as pessoas que a virem experimentar. Nos últimos anos, pode-se dizer que esteja associado ao início da consagração da reserva, mas em termos populacionais tivemos um enorme crescimento. Já em 2011 tinham sido criados cerca de 3 mil postos de trabalho. A grande maioria das empresas ou das grandes marcas mundiais implantadas em Portugal ficaram cá radicadas na Ericeira. O trabalho tem sido muito a nível de consciencialização das pessoas cá residentes, das pessoas que vêm para cá viver, das pessoas que por cá passam. Há uma ação permanente não só dos surfistas, como no município, em procurar manter as nossas praias o mais limpas possíveis. Aliás, o objetivo principal do nosso projeto europeu é exatamente criar comunidades surfistas sustentáveis. Right now, run away with me, or to a place that you thought you'd never really see. You'd be looking funny when you're living so free.